hoje vamos conhecer o percurso da fotógrafa Clara Azevedo. Olá, Clara, obrigado por nos receberes e vamos conhecer o teu percurso. Obrigada, Agostinho. Obrigada eu também. Tentamos começar sempre pelo princípio, que é como é que surgiu a fotografia, o teu interesse na fotografia na tua vida. É assim, eu costumo sempre dizer que a fotografia está um bocadinho nos meus genes, no meu ADN, porque eu acabei sempre por viver rodeada, a fotografia ter muita importância na minha vida. O meu avô, que eu por acaso não conhecia, o meu avô do lado da minha mãe, fotografava-me, era fotógrafo amador, ele tinha uma outra profissão, mas era fotógrafo amador, viajava e fotografava muito, fazia fotografias de viagem. Ele trabalhava era diretor da Shell, e então tenho fotografias dele nos anuários da Shell, no Rio de Janeiro, não sei. Enfim, era uma pessoa que gostava de fotografia e tinha todo o seu equipamento, essas coisas todas. Eu não o conheci, mas a verdade é que eu acho que a minha mãe herdou um pouco isso do pai dela. E eu acabei por... O meu contacto com a fotografia foi sempre através da minha mãe. O meu pai também fotografava, mas a minha mãe muito mais, porque eu acabei por também, desde muito cedo, devido à profissão do meu pai, viajei. Aos 4 anos comecei a viajar e saí de Portugal e estive sempre a viajar. E a minha mãe tinha um papel fundamental nestas viagens todas, durante os anos todos que vivemos fora de Portugal, que era... manter sempre as recordações e a união e manter a família unida, porque nós éramos 5 irmãos, somos 5 irmãos, ainda cá estamos todos, mas alguns ficaram no Brasil, porque vivemos quase 5 anos no Brasil. E, portanto, depois eu fui com os meus pais sozinha para outros países. E a minha mãe mantinha sempre, não só pedia fotografias, como fazia fotografias nas viagens quando ia lá, e, portanto, eu estava sempre, de uma forma ou de outra, rodeada também das recordações dos meus irmãos, embora eles não estivessem comigo, mas estava sempre rodeada. E ela fazia reportagens muito exaustivas dos sítios todos, de onde nós estávamos, onde nós vivemos, das pessoas que nos rodeavam, dos amigos, das paisagens. Depois era muito... enfim, muito rigorosa nas coisas e, portanto, fazia álbuns depois. Então tenho os álbuns da minha mãe que guardo sempre com um carinho imenso e que são preciosos, onde tenho as fotografias da minha mãe. Colava as fotografias nos álbuns e escrevia as coisas todas, o que era, quando é que foi, a data, aqui foi isto, aqui foi este, uns amigos, não sei, uns de húngaros, os outros, não, enfim, tudo era identificado. E eu aprendi a dar mesmo muito valor a essa parte. O meu pai já fotografava, sim, mas o meu pai era engenheiro agrónomo e então civicultor. E o meu pai fotografava muito a terra, as rochas, era muito isso que o meu pai fotografava. A minha mãe não, fotografava as pessoas, que é também um lado que eu também gosto muito de fotografar. Depois tenho um irmão, também um irmão mais velho do que eu, que também é fotógrafo, e que é um grande fotógrafo, vive no Brasil. E também há um lado que eu sei que teve mesmo muita importância na minha vida, que foi crescer rodeada também, não que eu tivesse acesso a muito mais coisas, porque como vivia longe não era assim tão fácil, mas vivia rodeada porque o meu pai assinava, o meu avô já assinava, desde o primeiro número, a National Geographic Magazine. Sim. E eu cresci, todos os meses recebíamos National Geographic, quer eu vivesse no Brasil, quer eu vivesse na Bolívia, em Madagascar, tinha sempre o National Geographic. Portanto, sim, era uma ligação à fotografia, porque eu devorava, de facto, as reportagens do National Geographic, mesmo aquelas que eram coisas mais de ciência, da natureza, mas as fotografias eram muito boas e havia reportagens... Interessava-te sempre a parte da fotografia? Interessava-me sempre imenso a parte da fotografia. Portanto, digamos que há um lado genético, como eu digo, eu acho, mas depois já é ter crescido também um bocadinho sempre rodeada dentro destes limites com imagens também que me acompanhavam. Portanto, a tua formação pictórica vem muitas imagens da National Geographic, da luz, dos enquadramentos. Muito,
que eram muito rigorosos, e dos textos, porque eu também li as reportagens, e eu associava sempre as duas coisas, claro, eram indissociáveis, mas sim, vem muito do National Geographic. Depois havia uma revista que os meus pais também assinavam quando estávamos também fora, o Paris Match, mas o Paris Match tinha boa fotografia. E então eu também gostava de ver A parte muitas, social. sim, não tanto a parte social, mas havia mesmo também reportagens. Sim, da cidade. E então, sei lá, dos presidentes franceses, coisas, e eu acompanhava e também gostava da parte da fotografia do Paris Match, parte social, não me interessava assim tanto, sinceramente. Portanto, eram mais ou menos o que eu tinha assim mais acessível, mas que era bastante para mim, porque realmente nos sítios onde eu vivi não tinha assim muito acesso a muito mais coisas. E quando é que começaste a fotografar? Tu própria com a tua máquina? Olha, eu comecei a fotografar e isto aborrece-me imenso, porque eu não sei, eu não me lembro qual era a minha primeira máquina. Isto é terrível, porque a minha mãe tinha uma coisa também terrível, que era, ela dava tudo, as coisas que eu tinha, ela dava. E portanto, eu não guardei, não tenho a minha primeira máquina, que eu tenho uma pena imensa, pronto. Eu sei que era uma máquina pequenina, o filme era pequeno também, e era uma máquina que eles me trouxeram, os pais trouxeram-me das Canárias, uma vez tinham ido viajar às Canárias e trouxeram-me, eu tinha cerca de 4 anos, e com essa máquina eu fui fazendo depois fotografias nos sítios onde vivia também, mas fotografava basicamente as pessoas mais próximas, os meus pais, algumas pessoas que trabalhavam ou não lá em casa, pessoas que trabalhavam com o meu pai. Eu fazia muito esse tipo de fotografia. Aliás, depois era difícil porque para revelar, a minha mãe mandava os filmes, não sei se era para Portugal, já não sei, mas pronto, eu fotografava a preto e branco. E então a minha mãe é que tratava disso, de enviar os filmes. Portanto, a minha primeira máquina foi aos 4 anos. E eu não a tenho e não me lembro-me dela visualmente, mas não me lembro da marca, da máquina. E depois, digamos Depois, que... entretanto, eu sempre gostei, como digo, de fotografia, mas na realidade, mais tarde, quando comecei então a estudar, porque estive muito indecisa quando fui estudar, entretanto acabei o colégio, enfim, e estava indecisa se gostava muito de ir para a História. Estava indecisa se havia de ir para a História ou não. Bom, entretanto dei assim uma viragem enorme e não fui para a História. E fui para Design. Fui para Design. Fiz o curso do IAD, que acabei em 81, sim. Foram 3 anos no IAD. No IAD tinha fotografia, que era a Mónica Freitas. Tinha fotografia, mas não foi tanto por aí. Eu já fotografava, eu já ia fotografando sempre, porque entretanto nunca me desabituei de fotografar. E nessa altura lembro que tinha uma Pentax, que também já não a tenho. Isso é uma outra característica minha, que eu nunca conservo as máquinas. Também, pronto, a minha mãe já tinha esse hábito e eu também. Pois, vou. Bom, então essa foi a primeira máquina mais a sério que eu comprei com o dinheiro do meu primeiro trabalho, do meu primeiro emprego. Foi uma Pentax. E entretanto, não comecei a trabalhar logo em fotografia, como estava a dizer. Primeiro fiz o curso do IAD e depois trabalhei ainda para aí uns 2 anos ou 3, diria eu, 2 anos, 3 anos em design. Primeiro fui trabalhar para um ateliê, que era de um fotógrafo também e de uns designers, que era a Maria Aura Torçol, que era ótima. E era também meias com fotógrafo, mas eu fazia assim, ajudava a fazer artes finais e coisas assim. E depois trabalhei durante 1 ou 2 anos também na FIL, num departamento da FIL que era a Coprai, como designer, fazia os cartazes, os desdobráveis, essas coisas todas, mas achei que não tinha nada a ver comigo. Eu já estava mesmo muito aborrecida, porque eu gosto do contacto com as pessoas, gosto de estar na rua, gosto de falar, enfim, eu não consigo estar fechada num sítio. Desculpa, estou constipada. E, portanto, deixei a Coprai, a FIL, e fui fazer o curso do arco. E o arco aí, sim, foi muito determinante mesmo para mim
na minha escolha da fotografia para ser a minha forma Porquê é de que viver. decidiste ir? Já sabias fotografar e tudo, não é? Eu sabia Porquê é que fotografar, mas porquê é que sim, achaste que ir para o arco era bom? eu sabia fotografar, mas era assim a minha. Fui eu que aprendi as Sim, minhas sim, coisas, sim, ia lendo ok. uns livros que eu também comprava, poucos, também não havia assim muitos, mas eu ia lendo umas coisas, mas era tudo assim, era muito autodidata. Então eu achei que o arco era bom porque eu iria aprender, enfim, não só tudo de laboratório, como, enfim, as coisas todas. Eu Yeah, sou um um bocado ensino mais preguiçosa para estruturado. saber as coisas todas muito assim a fundo. Ou bem que ensinam, ou então eu não tenho paciência muito para estar a Sim, à ler procura. assim à procura. Não tenho mesmo, é terrível. Sou assim, por exemplo, com os manuais das máquinas ou o que é que seja, eu não tenho paciência nenhuma para isso. Pronto. E então achei que o IAD seria uma boa opção. Tinha uma amiga minha, o arco, desculpa, tinha uma amiga minha, grande amiga, que também foi para o arco nessa altura, mas ela foi para a ourivesaria, não, foi para a escultura ela. Também tinha um amigo meu em ourivesaria. Bom, e então aterrei no arco, que fazia sempre ao fim do dia. O arco tinha essas opções, cursos ao final do dia, e eu fazia ao fim do dia. E foi aí que realmente eu descobri muito mais e também passei a gostar muitíssimo mais de fotografia, mas foi muito importante para mim descobrir a técnica mais a fundo, perceber, ver não sei quantas coisas, sei lá, desde as profundidades de campo, essas coisas todas, enfim, não que eu não soubesse, assim, mas foi diferente e foi A acima de tudo. sistematização do conhecimento, Sim, não é? a sistematização do conhecimento, exato. Além do mais, tive no arco professores ótimos, muito bons. Foram muito importantes, porque tive. Bem, há um professor que eu tenho sempre que eu adoro, que continua. Ele estava lá nessa altura, que é o José Sodo, mas tinha o Manuel Silveira Ramos, tinha o Roberto Barbosa, tive o Pedro Vilhena, que na realidade também era meu amigo, entretanto, fora do arco. No fundo, o Pedro Vilhena também influenciou muito para eu ir para o arco, é verdade, porque ele achava que eu tinha, que eu fotografava e não sei o quê. E então o Pedro Vilhena foi um bocado determinante. Eu fui exatamente, ele foi meu professor no arco. Portanto, foi no arco que acabei por descobrir muito mais, que era mesmo isso que eu queria fazer. Eu já tinha percebido que, de facto, o design, embora eu goste e seja uma coisa que eu ligo e que dou muita importância, mas não era de facto o que eu queria fazer, estar fechada num espaço. E estamos aí para aí 1985, 86. 85, sim, 86. 85. E, e eu fiz o curso do arco, no fundo acabei por fazer o arco completo, eram 3 anos 3 com anos. fase de projeto, fiz o curso do arco completo. E foi também no arco, bem, encontrei também pessoas também fantásticas. O curso do arco completo também já envolvia também a parte do estúdio, fazíamos fotografia de estúdio, portanto também a história de iluminação, não que eu adoro também essa parte, mas que eu sou muito mais de luz natural, mas foi importante também aprender um bocado a fotografar em estúdio, a iluminar, essas coisas todas. E foi também no arco que eu conheci, logo quando fui fazer a primeira fase do arco, uma das minhas grandes amigas, que foi a Lúcia Vasconcelos. E aí tivemos logo também, assim, um entendimento muito. Também? Estava no arco, fizemos as duas ao mesmo tempo. O arco foi aí que nos conhecemos e a Lúcia foi também muito importante e, portanto, fiz muitos projetos daí para a frente com a Lúcia enfim, e não só com a Lúcia, mas fiz muitas coisas com a Lúcia também, a partir do arco foi onde nós nos conhecemos. Portanto, nesses anos 85 começam a haver exposições de fotografia, tu ias ver exposições, que livros é que vias na altura, revistas, consultavas? As revistas não eram assim tantas que eu tivesse naquela altura acesso, que eu me lembro. Tinha a Foto. Era a Foto? Foto. A Zoom seria? A Zoom, sim. Sim. Se calhar também a Fotoreporter. A Fotoreporter, sim, Fotoreporter. E havia uma revista inglesa, que agora não me lembro, mas que era uma revista, não me lembro do nome, que eu também comprava
mas não havia assim tantas Havia uma que revistas. era a Câmara and Darkroom. Assim, Também tenho pequenina, ideia, sim. inglesa. Sim. Galerias. Também não havia assim tantas galerias que eu me lembro. Eu lembro que havia de galerias de fotografia especificamente, a ETA, Sim, não é? Obviamente. E única. também havia a Módulo. A Módulo também expunha Sim, fotografia a Módulo, quando era a Módulo na António Augusto António Aguiar. Augusto Aguiar. E eu lembro-me de ir à Módulo e lembro-me que foi mais ou menos, talvez por esta altura, eu acho. Fui à Módulo várias vezes, desde pintura, mas havia fotografia. E lembro-me que vi uma exposição que gostei imenso, porque era tudo muito bem feito, as impressões muito bem feitas, era uma coisa que eu sempre valorizei imenso, a história da impressão, mas as fotografias eram mesmo fantásticas, as molduras, que era de um fotógrafo, que eu não tenho seguido o trabalho dele, mas que era o Paul Dan Hollander. Paul Dan Hollander. Sim, sim. E eu sei que fiquei super impressionada com o trabalho dele e com essa exposição, foi assim... Mas não havia tantas exposições que eu me lembro de ter ido, e algumas... Por exemplo, de facto, à moda eu ia a muitas exposições, mas nem sempre eram de fotografia. E havia outros locais de fotografia ou pessoas fora do arco, do âmbito do arco que frequentavas, que conhecias? É assim, o arco coincidiu, tudo isto foi mais ou menos nestes anos que eu acabei o arco em 85. A fase de projeto foi mesmo, aliás, um pouco mais tarde. Eu não quero estar aqui a mexer no microfone. Mas depois, isso coincidiu também com o arco. Eu senti-me entusiasmada então para fazer um projeto meu, para propor um projeto meu, e fiz um projeto que lá está, teve muita influência, eu ter visto tantas reportagens no National Geographic Magazine, porque precisamente eu tinha visto, uma das reportagens que eu lembro de ter visto era sobre os imigrantes portugueses na Califórnia. E eu fiquei sempre com a imensa vontade de fazer uma coisa sobre os portugueses nos Estados Unidos, e então com o arco senti-me muito mais encorajada, muito mais segura para fazer um projeto, e fiz um projeto para fotografar a comunidade portuguesa na Nova Inglaterra. E apresentei esse projeto. Na altura era a Secretaria de Estado da Cultura, não havia Ministério da Cultura, era a Secretaria de Estado da Cultura, e para grande surpresa minha, não estava mesmo nada à espera, foi assim, acho que foi assim sorte também, tive a bolsa. Pronto, fiquei mega feliz com a bolsa, claro, pensei, que maravilha. Depois a seguir tive assim, tive que pensar um bocadinho melhor, porque a bolsa, tinha tido a bolsa, mas ir para os Estados Unidos com o valor da bolsa, eu agora não me lembro exatamente quanto era. Pronto, mas era pouquíssimo, claro. Não dava mesmo dava para o bilhete de avião. Para sobreviver, não é? Pronto. E isto foi, eu elaborei o projeto mais ou menos entre 85 e 86, isto foi, demorei para aí um ano, porque isto tive que fazer muitos contactos, na altura também não havia os meios e internets como há agora, não é? Portanto, eu tive que fazer os contactos com associações, escrevia cartas para lá e esperava que eles respondessem, enfim, tudo isso foi moroso. Para poder ter alojamento em casa das famílias dos imigrantes. Tudo isto para dizer que assim, eu não tinha tanto contacto, porque foi o arco, acabei o arco, fiz este projeto, elaborei o projeto, e depois em 86 fui então para os Estados Unidos fazer o projeto. Ou seja, eu estava muito focada no projeto, fazer este projeto, não estava assim tão... Claro, mas que fazia outras coisas, obviamente, isso saía, mas não estava com tantos fotógrafos assim. Estava muito com a Lúcia, obviamente, com fotógrafos do arco, mas não estava assim em grandes grupos. E quanto tempo é que estiveste lá nos Estados Unidos a fazer esse trabalho? Não foi tanto, assim, foram 4 ou 5 meses, que consegui, como eu estava a dizer, enfim, é um bocado surreal, porque aquilo foram tantas cartas que eu escrevi, umas tinham resposta, outras não, mas de facto dormi em casa, foi assim que eu consegui fazer o projeto, e também porque pensei, já nessa altura pensei,
eu não consigo de facto sobreviver, mesmo nas casas dos imigrantes, só com este valor que era atribuído. E então vou procurar alguém que me possa patrocinar também um pouco, financiar o projeto. E lembro que ainda tínhamos as listas telefónicas, não é? Tínhamos desde as páginas amarelas às listas telefónicas normais. E então eu fui à lista telefónica normal e eu estava com a minha irmã mais velha e fomos ver fundações. Pronto. Fundações, e de repente vimos, Fundação Luso-Americana. Já existia. Tinha acabado de existir, de começar a funcionar. Ainda funcionava ali ao pé do Hotel Ritz, era um andar ali, e eu telefonei a dizer, que tinha a explicar e a pedir para falar e para ter uma entrevista, e lá fui eu, e eles gostaram muito do meu projeto, e então tive o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que foi essencial mesmo. Então já fui um bocadinho mais mais tranquila. À vontade era relativo, mas fui um bocadinho mais tranquila para os Estados Unidos. Isto para dizer que realmente entre o final do arco e a ida para os Estados Unidos eu estive muito focada nisto. Fiz alguns trabalhos com uns amigos meus em fazer que o projeto tivesse sucesso, o projeto dessa reportagem sobre os imigrantes na Nova Inglaterra, e portanto não fiz muito mais coisas nesse tempo, entre 85 e 86, mas fiz ainda algumas coisas com um amigo meu também, e ele fotografava, ele gostava muito de fazer coisas em estúdio. Lembro que ainda fui fotografar, fazer o inventário de museus, a fotografia das peças, que era bastante aborrecido, não era nada ao meu género. Mais uma vez eu estava fechada num sítio, mas enfim, fiz muito isso, mas era uma coisa que era minuciosa, e também tinha que ter muita atenção à luz, como é que se iluminavam as coisas, e portanto também fui fazendo esse tipo de trabalhos nessa altura, mas não tinha ainda contacto nenhum com mais fotógrafos e com pessoas assim da imprensa. E portanto fui para os Estados Unidos. E depois voltei, em 87, escolhi a pior altura, devo dizer, também para ir para os Estados Unidos, porque passei o inverno lá. E fotografar no inverno não é fácil. Nos Estados Unidos, naquela zona, não é mesmo, porque se fosse na Flórida, mas não era. E então foi... Frio, neve, nevoeios incríveis, ficar parada muitas vezes nas estradas. Eu deslocava-me entre as várias cidades que eu tinha no meu projeto, desde New Bedford, Springfield, Boston também fazia parte, Springfield, Fall River, enfim, Providence. Mas pronto, eu deslocava-me muitas vezes na Greyhound, mas muitas vezes fiquei por 2 ou 3 vezes parada com nevoeiros que também não conseguiam andar, então era difícil mesmo. Foi difícil para fotografar, era um frio horroroso, eu cheia de máquinas, porque então aí equipei-me, comprei tudo Nikon, pronto, fui a Nova Iorque antes de começar a fotografar e comprei as coisas todas, o material todo em Nova Iorque, estava super bem equipada. Pronto. Bem mais barato do que cá. Bem mais barato, mas era uma perdição, porque depois tinhas as adoramas e as outras coisas, onde também podias comprar coisas em segunda mão. Eu comprei coisas novas, mas também comprei coisas em segunda mão. Enfim, estava super equipada mesmo. Não estava equipada e preparada realmente para o frio, e isso aconteceu-me uma vez, mas aconteceu-me quando estava a fotografar, perder as fotografias todas porque o filme, com o frio, partiu-se. Quando eu estava a puxar o filme partiu-se, e portanto era tanto o frio, e pronto, e andava eu realmente com aquele meu equipamento todo, mais aqueles casacos imensos, mais aquelas orelhinhas por causa do frio, andava eu assim, havia poucas pessoas na rua, não é? Então acabei por fazer muito mais fotografias de interiores, porque as pessoas tinham frio também, e as distâncias lá também são outras, e eu não estava a achar isso, portanto não encontrava quase pessoas nas ruas, não é? Portanto, fotografei muitas pessoas nas suas casas, nas suas lojas, enfim, nos seus trabalhos. Foi muito mais assim do que fotografias de exterior,
Mas foi um trabalho que foi o meu primeiro trabalho, mesmo importante, o meu primeiro projeto, e que é importante até hoje. E é um projeto que, depois, quando eu voltei, fiz logo, tive também sorte, na realidade, fiz logo uma exposição, tinha já as coisas também mais ou menos pensadas, fiz uma exposição. Fizeste só preto e branco ou também a cores? Fiz a cores também, também fiz slide, sim. Depois sim, do preto e branco revelaste cá tudo ou foste revelando lá? Não, fui revelando lá que era para ver um bocadinho, para ter um bocadinho a noção, mandava para Nova Iorque e fui revelando lá e fazia as provas de contacto para ter um bocadinho a noção, porque senão era estar no escuro completamente aqueles meses. E não haver nada. Pois, era. E então, enfim, revelava, depois aquilo chegava e pronto, eu lá via, lá ficava mais sossegada. Isso não acontece hoje em dia, não é? Porque com o digital, mas, enfim. Mas eu gostava desse suspense assim, mas por outro lado era muito. Eu não podia estar a correr o risco de estar ali não sei quantos meses e não saber o que é que estava a fazer. E portanto, depois quando cheguei, isto voltando, não é? Quando cheguei, depois fui à Galeria A Diferença, que eu também já conhecia antes, e eu já não me lembro muito bem, eu acho que foi através do Monteiro Gil, da Irene Buarque, talvez, provavelmente, mas sei que propus fazer uma exposição e consegui, e portanto fiz a exposição em muito pouco tempo também. Foi em 87 a exposição. Foste no final tu que de imprimiste 87. as provas? Ou Fui eu que imprimi. Eu adorava imprimir e adoro, não imprimo hoje em dia. Mas eu gostava mesmo muito, foi uma das coisas, lá está, que o arco me fez descobrir, porque nem fazia ideia, mas passei assim a ter paixão mesmo por passava horas infindas na câmara escura. Na minha casa, eu montei um laboratório na casa de banho do meu quarto, tinha uma casa de banho no meu quarto e transformei a casa de banho em laboratório e adorava imprimir os papéis, enfim, os graus dos papéis, revelar os filmes, enfim, eu gostava. E isso foi, de facto, o arco que me trouxe toda essa nova descoberta. E gostaste dessa experiência? Foi a primeira exposição que fizeste? Foi a primeira e foi, quer dizer, eu já tinha participado numa exposição em 83 ou assim, mas era uma coisa coletiva no Instituto Franco-Português, mas individual, assim, foi a primeira. E eu gosto hoje em dia, quando eu penso ainda, acho graça porque eu acho que até fiz bem a escolha e tudo das fotografias que faziam parte, que compunham a exposição. E portanto, chamei essa exposição um pouco, né, indo para trás, procurando naquilo que nos tempos de Estado Novo, que se dizia que era Deus, Pátria, Família, e eu chamei-lhe Deus, Pátria, Dólar. Porque, enfim, era isso que os nossos imigrantes foram à procura, não era de uma vida melhor. E portanto, fiz a exposição e depois a exposição acabou, no fundo, também serviu-me um bocado para ter um bocadinho um portfólio. Eu tinha um portfólio mais ou menos feito, havia muito essa coisa do portfólio, não é? Não sei, hoje em dia não ligo nada a isso, mas enfim, também já tenho mais alguns anos. Era muito importante ter um portfólio. Ter um portfólio. E eu fiz o meu portfólio basicamente com o essa trabalho, exposição. Com o trabalho dos Estados Unidos, sim. As provas eram de formato 30-40? Agora já não me lembro exatamente, mas eram 30-40 pelo menos, sim. E eu imprimia também em formatos maiores, sim, mas eram 30-40 pelo menos, sim. Todas com, enfim, eu tinha aquela coisa de fazer um negativo integral, a imagenzinha negra, enfim, sim, isso, eu era muito certinha nessa parte, talvez também porque o arco foi uma grande escola, mas não era um sítio onde se arriscasse muito a sair fora daqueles cânones tradicionais da fotografia. Sim. Então eu também fiquei um bocadinho assim, a coisa toda muito certinha. Hoje em dia já não, hoje em dia já procuro outras coisas, mas
Mas nessa altura, sim. E eu não me lembro exatamente das dimensões das fotografias, Sim. mas ainda eram mais ou menos grandes. Imprimi, lembro, em Kodak Elite. Eu adorava aquele papel. Eu adorava, era um papel incrível. Caríssimo. Caríssimo, mas era maravilhoso. Tinha uma quantidade de prata brutal, Prata. os negros, Não, não aquilo era? era, Incrível. era só ver a imagem a aparecer e ver. Era um milagre. Eu adorava. Podia ficar, de facto, horas a imprimir. Acho que era para aí o dobro ou o triplo do preço dos Agfas. Sim, dos e Alfas dos do Record outros. Rapid e desses Sim, todos, sim. sim, não tinha nada a ver. Claro que as minhas provas de trabalho fazia nos outros, mas enfim, para as exposições era o Kodak Elite. Sim. Depois, e depois da exposição, o que é que te aconteceu? Sentaste, pensaste, o que é que eu vou fazer agora, não é? Não, eu já tinha muito, depois da exposição, eu já tinha muita noção, quando estava nos Estados Unidos, que queria muito ir trabalhar para um jornal. Já, pronto, já tinha mesmo E decidido. para a National Geographic, não foste lá atrás deles? Não fui atrás deles, ainda não, quem sabe, ainda não está posto, não descartei. Não, mas pronto, mas tinha muito essa ideia que queria trabalhar num jornal. E portanto, fiz a exposição e depois, entretanto, fiz o tal portfólio e lembro-me que fui, eu acho que fui ao Diário de Lisboa, se não me engano, que era o João Galamba de Oliveira, que mostrar o meu portfólio. E acho que era Diário de Lisboa que ele estava. E eu também não o conhecia bem, mas fui lá, que era para mostrar o meu portfólio. E ele gostou do meu portfólio. E depois disse-me: olha, sim, mas eu acho que tens que ir mostrar isto. Vai ao Expresso, tens que ir mostrar, vai ao Expresso e vais mostrar ao Vicente Jorge Silva. E bom, e então eu peguei no meu portfólio e fui ao Expresso mostrar ao Vicente Jorge Silva as minhas fotografias que eu tinha feito na Nova Inglaterra. E, bem, tive também sorte, porque isto tudo foi muito rápido. E o Vicente gostou muito do meu trabalho. E eu também gostei muito do Vicente. Aliás, o Vicente é sempre uma pessoa que me marcou muito, muito, muito. E pediu-me um trabalho. No mesmo dia em que fui mostrar o meu portfólio, o Vicente pediu-me um trabalho para fazer para a revista do Expresso. Pronto, demorei a fazer esse trabalho porque eu não estava nada à vontade ainda, era um trabalho sobre os homeless em Lisboa e eu não estava ainda assim à vontade, nem sabia como é que as coisas funcionavam, ainda demorei um bocadinho, mas a fazer esse trabalho, a fazer os meus contactos, fazia tudo por mim, não sabia que poderia até pedir ao Expresso também ajuda, mas não, achei que sim, fui eu que fiz tudo por mim, fiz os contactos, ir à sopa dos pobres, mas fui fazer os contactos todos através de, sei lá, mexia todas as coisas que eu podia, então demorou um bocadinho a fazer esse trabalho, mas foi um trabalho que, enfim, mesmo importante, foi por esse lado também, porque foi o primeiro que eu fiz para o Expresso, e enfim, para já não falar na vertente toda, enfim, humana, não é? Dos contactos todos que fui fazendo com as pessoas que fui encontrando. O teu início no Expresso a trabalhar para a revista. E depois sim. trabalhaste também para o jornal, fazias o dia-a-dia político? Eu estava como freelancer, no fundo, não é? Como colaboradora do Expresso, inicialmente. Tive assim durante ainda os primeiros anos. Pronto, era só uma colaboração, mas tinha imenso trabalho. E pediam-te ou tu própria propunhas não, trabalhos? pediam-me, basicamente era sempre o Vicente que tinha sempre as ideias. Aprendi muito, muito, muito com o Vicente. Foi mesmo uma pessoa também que me marcou muito e uma grande cultura e uma pessoa, enfim, sabia muito bem ver as imagens também. Era bom trabalhar com ele e as coisas eram todas também muito discutidas nas reuniões que tínhamos, então o resultado era realmente muito encorajador e, enfim, e dinâmico tudo, mas era o Vicente que depois que me pedia as reportagens. Às vezes havia um ou outro jornalista também que propunha, mas basicamente partia a ideia dali. E então depois fiz reportagens, fazia reportagens no início, enfim. Quando eu olho para trás é quase impensável
é mesmo impensável hoje em dia, não é? Não fazer reportagens como se fazia nessa altura. Eu lembro-me que fiz muitas reportagens no início com o jornalista que era o Nuno Ferreira, que depois foi para o público mais tarde também, e fazíamos muita coisa os dois juntos. E uma das primeiras reportagens que fiz com ele, ainda foram uns meses, que andámos a fazer as fronteiras, a raia, a fotografar a raia. Mas pronto, mas andávamos assim, enfim, o jornal investia nessa parte da imagem, da reportagem. E, portanto, andámos a correr Portugal, do sul até ao norte, a fazer as reportagens nas zonas da raia. Depois fizemos, enfim, fiz várias coisas, mesmo assim, muito extensas, também com a Regina Louro, enfim, com o Trocado de Sepúlveda, ainda fiz também muitas coisas também com o Trocado. Saudoso Trocado de Sepúlveda. Coimbra, enfim, de tantas coisas que fizemos. Lembro-me às vezes de ir com o Trocado, era um tempo muito engraçado. E com o Quitério, que fazia parte, então, no meu carrinho, o Trocado não conduzia, o Quitério também não. E então lá ia eu no meu carro, o meu primeiro carro, que era mínimo, era um Peugeot 105, acho eu. Pronto, e então lá ia eu a conduzir o Trocado, o Quitério, mais o jornalista aqui, lá íamos nós todos até. Os caminhos eram mais difíceis naquela altura, não é? E então lá íamos nós a fazer não sei quantas reportagens para o norte, geralmente era para o norte. E o Quitério aproveitava e fazia os restaurantes e, portanto, nós também aproveitávamos e também experimentávamos os restaurantes que o Quitério descobria. Também éramos os provadores. E não, nesse período não trabalhaste para outros jornais, outras revistas? Não, trabalhei, não. Era Porque eu tinha mesmo muito trabalho ali para o Expresso. A única coisa que eu fiz também, mas foi Stringer e foi assim, por muito pouco tempo também para a AP, para a Associated Press. Mas realmente também me faltava tempo porque o Expresso acabava por me ocupar bastante e então faltava-me tempo, mas ainda fiz algumas coisas. O Fernando Ricardo, que era quem estava na AP nessa altura, convidou-me e então ainda fiz trabalhos como stringer para a AP, mas também era um outro registro de fotografia que também não era tanto o meu registro. Eu gosto sempre muito era mais... Era o dia-a-dia. Sim, são coisas, era uma imagem, não é? Pronto, eu gosto mais de contar um bocadinho a história através das imagens, que não seja só uma. E então não me dava tempo para muito mais, mas isso de qualquer maneira também coincidiu com muitas reportagens e enquanto estive no Expresso, ainda antes do Expresso, de qualquer maneira, tenho que só voltar atrás, ainda antes do Expresso, também a exposição que eu fiz dos imigrantes, fiz também em Coimbra, no Albano. Nos encontros de fotografia? Não foi nos encontros, foi no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, mas foi o Albano que na altura também me convidou para fazer, então ainda fiz essa exposição também em Coimbra. E entretanto, depois no Expresso fotografava muitas coisas também da cultura. Eu gostava imenso de fotografar, desde concertos a teatros, enfim, tudo e mais alguma coisa. Eu fazia muitas coisas mesmo para a cultura. A revista tinha uma parte muito focada exatamente na cultura. E portanto, isso também coincidiu com aqueles anos dos encontros de fotografia de Coimbra, portanto, que eu ia fotografar também os encontros de fotografia, não só ia aos encontros, mas também acabava por estar a fotografar para o Expresso. Documentá-los. Sim, a documentá-los. Fotografei o Álvares Bravo, por exemplo, para a revista, sei lá, enfim, encontrávamos lá todos. Aquilo era assim um périplo que todos fazíamos, ir até Coimbra. Na altura era uma saga quase, ir até Coimbra. Era em maio, não é? Na primavera. Mas devia ser primavera, sim, devia ser, acho que era, não me lembro bem. Não sei, tenho aqui os catálogos, mas... E o teu trabalho pessoal parou nesses anos? Não, o trabalho pessoal não parou. Pronto, é isso, era sempre difícil, por isso é que eu digo, eu tinha pouco tempo, mas aí comecei a fazer a fase final de projeto do Arco com a Lúcia, que foi o trabalho que nós decidimos fazer sobre as termas portuguesas que estavam muito abandonadas, estavam deixadas mesmo assim ao abandono, e então tanto a Lúcia como eu tínhamos um grande fascínio pelas termas
e então decidimos ir fotografar, e foi ao mesmo tempo que eu estava no Expresso, quando eu conseguia, às vezes era mesmo muito difícil. A Lúcia era toda muito metódica e muito organizada, mas eu tinha mais dificuldade em sair, em cortar com as coisas do Expresso, mas lá me esforçava imenso. Sabia muito bem depois quando conseguia sair um fim de semana maior e ir para as termas, e fui fazendo então esse trabalho também ao mesmo tempo, enquanto estava no Expresso, das termas. Foi uma coisa que ainda demorámos uns 2 anos, porque fizemos de norte a sul, não todas, mas as que nós escolhemos. Ainda fomos aos Açores também, fotografar as termas no Terra Nostra. E foi fácil deixarem-vos fotografar lá dentro? Pediam ou chegavam e fotografavam? Não, até porque havia termas que estavam fechadas, havia termas que estavam realmente muito abandonadas, as pedras salgadas, a vida, aquilo estava realmente super abandonado, estava fechado. Sim. Então foi mesmo. As termas, se calhar, ainda estavam associadas aos fascistas e os ricos é que iam às termas, se calhar. Também tinham um bocadinho essa associação. E, portanto, a seguir ao 25 de Abril, aquilo tudo tropeçou e parou mesmo e fechou. E, portanto, havia muitas fechadas. Outras que estavam abertas, sim, a funcionar, mas nós pedíamos sempre a autorização. Sim. Obviamente, claro, tínhamos que pedir autorização para ir lá e para poder fotografar, e também pedíamos autorização às pessoas para serem fotografadas, sim. Que hoje em dia não poderia ser só assim a autorização, não é? Hoje em dia é muito mais complicado fotografar pessoas, é preciso ter um consentimento. Claro. Na altura, nós até ficávamos mesmo espantadíssimas, porque as pessoas deixavam-se fotografar e as pessoas estavam sem roupa nas termas, não é? E as pessoas diziam, não tem problema nenhum, pode fotografar, pode fotografar. Ainda não havia as redes sociais. Não havia as redes sociais também. As pessoas não estavam a pensar que iam ser vistas assim, não é? E, portanto, deixavam-nos fotografar à vontade, e nós tínhamos uma ótima comunicação com as pessoas desde... E esse trabalho depois foi exposto novamente na Diferença? Foi exposto também na Diferença, mas depois, sim, chamou-se o ano passado e depois foi também em Madrid, aí é que fizemos uma grande exposição. Foi Madrid, era a capital da cultura, e nós levámos a exposição toda para lá, um peso gigante. Lá fomos nós com um jeep, filho da Lúcia levou no jeep dele, e nós levámos assim os ajudantes, era uma coisa, era tudo assim muita boa vontade e muito esforço. Mas fomos, e foi num sítio lindo, em Madrid, que era um antigo matador. Sim. E então ficou assim fantástico a exposição, mas era mesmo as molduras pesadas, enfim, aquela coisa toda. Era muito material, levámos muitas fotos ainda, e foi a grande exposição, na realidade, foi mesmo em Madrid. Depois também fizemos a exposição cá, também tivemos depois na Diferença, e acho que também teve na Figueira da Foz, se não me engano, também. Acho que foi também a das termas. Enfim, ainda circulou para alguns sítios, e fizemos o livro. Também. O livro, o livro das termas, exatamente. Pronto, fizemos esse livro só mais tarde. Pronto, porque não tínhamos na altura, não conseguíamos ter ninguém que... não havia assim as editoras para interessadas em livros de fotografia, era mais difícil. E então lembro-me que fomos depois à INAPA, já para aí em 94, já foi bastante mais tarde, 93, 94. E eles interessaram-se no livro, porque também já tinha tudo feito, não é? Estava tudo fotografado. Então, o primeiro livro que publiquei com a Lúcia foi esse, das termas portuguesas, que saiu em 95. Sim, foi o meu primeiro livro, sendo que em 95, eu também estou aqui a avançar um bocado nas coisas, porque em 95, eu comecei no Expresso em 87, mas em 95, tive lá 8 anos, em 95 eu achei que já não queria continuar no Expresso, porque depois também se fazia muitos trabalhos, muitas vezes, aquelas coisas da agenda que era necessário ser feitas, coisas para a economia, enfim, e eu não tinha também muita paciência, eu estava já um bocado cansada
às vezes, de algumas dessas coisas. Pronto. Quando falas de agenda, são as entrevistas, sei lá, do diretor do Banco de Portugal, Sim, que vai apresentar sim, contas, e tinha fotografar que fazer isso, não tantas é? coisas, tinha que se fazer essas coisas também. E ainda me pediram também uma vez para o desporto fotografar um jogo de Portugal, que foi o futebol, que foi um desastre, porque nem percebo nada de futebol. Foste para lá com uma grande angular, não? Eu já não me lembro, mas eu sei que não ia com nada adequado, não percebia nada, nem sabia quando é que era para fotografar de um lado ou do outro, enfim, era uma desgraça, foi uma desgraça total. Portanto, nunca mais me mandaram para fotografar futebol, nada. Mas, Não há nada como falhar completamente. Sim, exatamente, sim, mesmo, é verdade, é a melhor solução. E então, em 95, depois de ter feito 30 mil coisas realmente muito, muito, muito intensas nos Expresso, foram uns anos fantásticos. Mas então decidi que queria ficar por minha conta, que era para poder ter mais tempo para os meus projetos. Porque lá está, eu não tinha muito tempo para os meus projetos, lá está. Sentia essa falta de tempo. E então saí, de facto, do Expresso e abri um estúdio na Rua da Quintinha. Havia um espaço lá, tinha um cunhado meu que tinha lá um espaço, um ateliê de design. Mas era muito, muito giro aquele prédio, tinha um jardim exterior e eu fiz umas obras lá numa parte que estava para alugar e abri o estúdio com a Lúcia também, mais uma vez, fomos as duas. Tínhamos um estúdio super bem montado e dava para fazer fotografias em estúdio também, tinha uma parte para fotografar, tinha muita luz natural também e tinha um laboratório super bem equipado, claro, porque o laboratório tinha que ter sempre. A Lúcia sim, ela também adorava imprimir, então nós conjugámos os nossos equipamentos, tínhamos um Lights Focomat, um Durst, enfim, tínhamos as coisas todas, tínhamos um laboratório incrível, super bem equipado. Rua da Quintinha, no Bairro Alto? Não, é ali em frente à Assembleia da República, mesmo, sim. mesmo em frente, tem umas Sim, escadinhas sim. ali, Sim, por trás sim. da Fundação Mário Soares. Okay. Sim, e então, bom, a Lúcia, na realidade encontrávamos ali, mas era eu basicamente que fotografava muito mais, porque a Lúcia também tinha o seu trabalho e, portanto, encontrávamos lá. Portanto, depois não ficámos tanto tempo, ela acabou por não ficar tanto tempo lá comigo como sócia, porque realmente também não justificava, era difícil ter tempo ela também para ir para lá. E depois também acabou por ser... Mas qual era o projeto? Era fazerem o quê? Fazíamos várias coisas, porque ao mesmo tempo... Fotografia comercial? Não, eu aí fiz fotografia comercial. Sim, mas era então esse projeto? Não. Não, era nós fazíamos os nossos projetos. Sim. Os e portanto... Foi mais montar um laboratório e um espaço laboratório, para trabalhar. ter ali um espaço, de luz natural, fazíamos as nossas reuniões, fazíamos, enfim, essas coisas. Claro que eu também tive que fazer, obviamente, percebi que aí tinha que fazer fotografia comercial também. E então foi uma fase que fiz fotografia comercial, sim, mas também fiz os nossos projetos, lá está. E fizemos então o outro projeto que fizemos juntas também e que veio na sequência do projeto do livro das termas, que foi o livro sobre os grandes hotéis e os palaces hotéis. Sim, e que era o que nós tínhamos quando estivemos a fotografar as termas, também encontramos os hotéis muito abandonados, palaces hotéis incríveis, e então vamos recuperar a memória destes fantásticos hotéis. E também foi durante este tempo... Isso é um trabalho que faz lembrar o ATG, não é? A fotografar a Paris que estava a desaparecer. Exatamente, era mesmo. Essa parte documental da fotografia, não é? Sim, que é uma parte e achas que é fundamental. Que os fotógrafos têm essa atração porque como documento ou já uma nostalgia? Eu não sei se é nostalgia, para mim era mesmo como documento. Porque eu sempre me habituei a dar muito valor, como te digo, desde pequena, à fotografia como documento na minha vida, como memória. E como um documento que cimenta que uma envolve, cultura, uma comunidade. Exatamente. E, portanto, não era uma nostalgia para mim, era mesmo como documento que eu achava fundamental preservar, guardar a memória com as imagens. E, portanto, foi isso. Fizemos esse projeto depois dos hotéis. São essencialmente no norte, não é? A História, Coimbra... Deixa cá ver, temos em Lisboa também. Fizemos o Ritz, não é Palace, mas enfim, fizemos o Ritz. Fizemos o Palace da Avenida Palace. Avenida Palace. E fizemos sociais também em Sintra.
No norte há mais, depois há na zona centro, não é? O Saco, aliás, agora tenho uma exposição neste momento que está com algumas fotografias desses hotéis, que está precisamente em Coimbra, no Hotel Astoria. O Astoria, o Saco, o Palace Hotel da Coria, o Grande Hotel do Luso. Há vários, ainda fechámos 15 ao todo. Sim, ainda foram 15. E fomos à Madeira. Na Madeira fizemos o Ritz, nos Açores fizemos o Hotel de São Pedro e o das Furnas, claro, também. Pronto, e então durante esse período em que, depois de eu ter saído do Expresso, fiz realmente, a intenção era essa, eram os projetos, e fiz de facto projetos. Aliás, precisamente na altura em que eu saio do Expresso, saio em 1995, mais ou menos para aí, não sei, saí em maio, teria saído mais ou menos nessa altura. E nesse mesmo ano propus um projeto que ia haver eleições presidenciais para eleger um novo Presidente da República em 96, no início de 96, e então propus um projeto que era fotografar os bastidores da campanha do Jorge Sampaio na campanha eleitoral. E, enfim, eu conhecia também algumas pessoas. E propuseste a quem? A algum jornal ou à própria campanha? Não, propus a uma editora, foi a Temas e Debates, e propus, claro, tinha que propor ao Jorge Sampaio, ele próprio, não é? E ele aceitou, e portanto depois desafiei o Ferreira Fernandes para escrever, e acompanhámos a campanha eleitoral e fotografei os bastidores mesmo, que é sempre a parte que também me interessa mais da campanha do Jorge Sampaio, enfim, com ele. Acompanhava para toda a parte, desde a fisioterapia ao barbeiro, aqui e lá, as reuniões mais privadas, enfim, um bocado tudo. E coincidiu também, então, tive a editora a Temas e Debates, que acharam muito interessante a proposta, que envolvia alguns riscos, obviamente, também não sabíamos se ele iria vencer ou não as eleições, e portanto corria o risco do livro não ter o sucesso que se desejaria, mas venceu. E portanto, no início, logo de 96, ainda antes dele tomar posse como presidente, saiu o outro livro, o meu segundo livro. Segundo não, há um primeiro livro, não é segundo, é terceiro, na realidade. Há um primeiro livro de todos que eu fiz em 87, mas bem, é um guia, mas foi o meu primeiro livro, na realidade. Foi um guia para a Móbil que eu fiz sobre o Alentejo, também com a Regina Louro. E então esse foi o meu primeiro livro, que fotografei o Alentejo todo. Já estava eu também no Expresso, mas andava, portanto eu fazia bastantes coisas ao mesmo tempo. Os fotógrafos é sempre assim, muita coisa ao mesmo tempo. Não, era uma coisa assim. Então, e a editora pagava? Deu-te algum dinheiro antes ou só depois? Olha, que agora já não me lembro. Eu acho que foi. Já não me lembro muito bem como é que foi, na realidade. Mas acordaram. Mas acordámos, eu já não me lembro se eles deram Ok. algum dinheiro antes, mas acho que sim. Sim. Para a produção. Deram, sim, porque nós tínhamos que as despesas enfim, de deslocação, foi uma campanha, aliás, feita completamente à chuva, constantemente a chover. Mas tínhamos as despesas para ficar nos hotéis, de alimentação, de deslocação. Era eu a conduzir, porque mais uma vez o Ferreira Fernandes também não conduzia, e portanto era eu a conduzir a campanha toda. Eu gosto de conduzir, mas enfim, foi uma campanha dura, durante a noite, à chuva, essas coisas todas. E portanto esse foi um outro projeto que coincidiu com a minha saída do Expresso. Portanto, saí do Expresso e foi logo as duas coisas, foi começar com os hotéis e fazer este trabalho do Jorge Sampaio. Os hotéis, pronto, era para fazer um livro, exposição, não dá para rentabilizar muito, não é? Não, a nossa ideia era mesmo dinheiro. fazer o livro e depois a exposição também. Mas era muito, pensávamos sempre em livros e eu penso sempre, nos meus projetos penso sempre muito como fim um livro. Porque o livro fica.
não se apaga, não é? Pronto, a não ser que destruas o livro, enfim. Mas as coisas estão lá, está tudo compilado e está tudo guardado no E a livro. fotografia vive bem num livro, não é? Tem uma Vive bem no livro, dimensão sim, boa. sim. E é um arquivo, não é? É um arquivo. Essa O ideia trabalho de que tu fizeste arquivo está ali também. arquivado, Sim. está impresso. A exposição, às vezes até nem é tanto para mim o mais importante, embora eu goste de fazer. Curiosamente, a minha primeira exposição, não tenho essa, do Deus, Pátria, Dólar, não fiz livros na altura, fiz só... também era tudo muito em cima e eu não estava ainda. E, portanto, esse é o livro que eu agora quero fazer. Não se faziam livros ainda na Não se altura, faziam não assim havia tanto dinheiro. também. Sim. E foi aquela coisa, ver a exposição, aconteceu poder fazer logo a exposição. É o livro que eu agora estou a trabalhar para fazer com as fotografias dos Estados Unidos. Sim, que esse não, acabei por não fazer. Mas é sempre, é essa a minha preocupação, é fazer um livro para ficar. É um arquivo que está guardado, está impresso e, portanto, esse trabalho está lá. E depois do Jorge Sampaio, voltaste à imprensa, ao fotojornalismo ou não? Voltei a fazer variedíssimas coisas. As coisas mais variadas, devo dizer. Não parava mesmo. Então, fotografei para... nessa altura, coincidiu, imagina, também estava a começar a revista A Caras. Bom, e tanto também me convidaram para fazer algumas coisas para a Caras. Eu fiz muitas coisas para a Caras, não de social, que eu não tenho mesmo jeito nenhum, mas era retratos das pessoas. E fazia, e muitas pessoas foram também lá ao estúdio na Rua da Quintinha para serem fotografadas. Espaço, não é? Sim, então fazia coisas para a Caras, mas que achei, foi muito engraçado. Que sim, pessoas muito engraçadas com quem eu gostei muito de trabalhar. E fiz para a Caras, fiz também muito para revistas, para a Casa Cláudia, interiores também, gosto muito também de fotografar interiores. Portanto, também fiz muitas coisas de interiores. Fotografei também muito para a revista Pais e Filhos, portanto, também fotografava muito para a revista Pais e Filhos. Para a revista do Diário Notícias, para a Notícias Magazine, eu fotografava para vários sítios. E, paralelamente, fazia imenso moda. Então, fiz o primeiro número da revista Máxima, a capa era minha, fui eu que fiz o número 0 e o primeiro número da revista Máxima. Fazia muita moda. Era com a Assunção Avilés e então fazíamos muitas produções de moda e eu gostava muito, porque também tinha já fotografava muito moda, desfiles de moda. Quando estava no Expresso, também isso era outra coisa que se fotografava muito, porque havia uma secção de moda na revista, e então a secção de moda não tinha assim tantas produções, mas tinha muitos desfiles de moda que se faziam, enfim, havia os desfiles da Aer, havia os desfiles, sei lá, de várias casas, assim, e então muitas vezes eram no Ritz os desfiles de moda, mas enfim, eu fotografava muito essas passagens de desfiles de moda, que era como se chamava, e portanto depois acabei por conhecer a Assunção Avilés e acabámos por também começar a fazer produções e foi isso, e foi quando começou também a Máxima e eu comecei a fazer então muitas coisas de moda também para a Máxima. Depois também fiz muitas coisas de moda também para o José António Tenente. Também fazia muitas coisas com ele também, fotografei os desfiles dele também e fotografei produções para ele, enfim, para as coisas que ele fazia. Agora ele também faz coisas de teatro, mas fazia também moda assim para ele e fazia, deixa eu ver o que é que eu fazia mais, é que eu fazia muitas coisas. Realmente era assim. Dizer, e fazia muitas viagens depois. Tornaste independente e independente ainda e acabaste a trabalhar mais. Muito mais. E então fazia também uma coisa que acabei por nunca deixar de fazer. Aliás, nunca deixei. As viagens estão sempre ligadas na minha vida desde pequena. Não é? Desde os 4 anos. E depois, no Expresso também viajei muito, obviamente. Mas depois passei a viajar outra vez porque não só houve a Caras em si, fez uma revista que era Caras Viagens, eu era a editora, e portanto eu tinha um número de fotógrafos que colaboravam, mas eu também ia fotografar e também viajava, portanto viajava imenso,
E depois, mas esta revista durou pouco tempo, não era aquilo que eles queriam, enfim, não dava os resultados económicos que eles desejavam. Portanto, acabou a Caras Viagens. Mas eu, entretanto, comecei a trabalhar para a Rotas e Destinos. E também viajava imenso, passava. Portanto, eu não parava muito, porque eram muitas coisas ao mesmo tempo e viajava mesmo muito a fazer coisas para Rotas e Destinos. Para os mais diversos sítios, enfim, desde a Polinésia até às Seychelles, pronto, ia para vários sítios. E isto nesta primeira fase, e depois, mais tarde, talvez 2009, a partir de 2009, acho eu, assim, também então colaborei durante vários anos também ainda com a revista, com a Pública. E aí fazia retratos, as entrevistas que a Anabela Mota Ribeiro fazia, sempre 2 vezes por mês para a Pública, eu fazia as fotografias, fazia os retratos, enfim, das pessoas que eram entrevistadas. Portanto, também colaborei com... Aí já em digital. Aí já era em digital. E as viagens ainda eram em filme? As viagens ainda eram em filme. Ainda foi em filme. E eu tive muita dificuldade em passar para o digital. Eu confesso que foi mesmo difícil, a sério. Eu não conseguia habituar-me, porque eu estava habituada ao filme, eu adorava o filme. Pois os meus projetos, aliás, iniciais, eram praticamente todos, o que eu me lembro, preto e branco, como o livro do Sampaio também era, porque eu gostava de revelar. No caso do Sampaio, não foi o caso, já explico melhor, mas eu gostava de fazer essa parte, não é? No caso do Sampaio, não, porque recorri à Margarida Dias, que revelava muito bem e imprimia muito bem, e eu tinha que ver o que é que estava a fazer, então os filmes vinham para Lisboa e ela revelava e eu via o que estava a ser feito. Mas sim, mas tive muita dificuldade em adaptar-me, não me lembro muito bem quando é que foi, 2000, já não me lembro muito bem em que altura é que foi, mas que é 2005? Não sei, 2002, 2003, depois talvez 2010. Eu fui as primeiras últimas. máquinas eram lentas, não é? Super lentas. Disparava-se e demorava um bocado aquilo e com pouca qualidade. Não tinha qualidade quase nenhuma, uma coisa terrível. Sim, para o digital, para as redes sociais funciona muito bem hoje, não é? Mas na altura, para imprimir e ampliar era péssimo. E eu que gostava da imagem, estava habituado ao analógico, que era tudo super preciso e como eu gostava, e depois vejo aquilo e penso, mas isto é horrível, mas porquê é que se está a fotografar isto assim? Eu não gosto, eu detesto. Bom, mas enfim, não tive outro remédio, assim, de facto. Mas isto para dizer que as viagens que eu fazia ainda para Rotas e Destinos, e era tudo com filme, e super carregada, porque fotografava a preto e branco. Portanto, TX, T-Max, também, enfim. E Nikon ainda? Tiveste sempre Nikon. Nikon aí. E também tinha médio formato, uma Mamma Mia também. Ou seja, também levava filmes médio. A Mamma Mia era a 6,45? Não era a 6,45, era 6,7. 6,7, 6,6, sim. Era. Okay. E então levava a máquina de médio formato, levava cor, levava preto e branco. Bem, era um disparate que uma pessoa levava de filmes. E de quilos ao ombro, quilos e quilos, assim. Sim, eu bem os senti na pele depois, mais tarde. As costas ressentiram-se com esses quilos todos. E a Mamma Mia, que lentes é que tinhas? Já agora tinhas teleobjetiva? Como eu digo, eu não ligo nenhuma. A normal era 80. Mas eu tinha três objetivas. A grande angular, a tinha normal uma grande angular, sim, era uma normal e uma que era uma meia tela, mais ou menos. Pronto, sim. E eu gostava imenso, mas eu não sei porquê. Depois houve uma altura que eu pensei, estou cansada disto e pronto. E também me desfiz da máquina. Pronto. Foi uma máquina que até nem comprei cá. Pedi a um cunhado meu que ia muito a Macau e em Macau era muito mais barato. E então veio de Macau. Pronto, foi assim. Portanto, é assim, eu usava Nikon e a Mamma Mia nessa altura. Depois também usava no analógico, eu também usava Leica. E nas digitais mantiveste na Nikon? Nikon, mas também fazia coisas também fotografava com Leica depois, mais tarde, sim. Depois ainda fotografei com Leica também, com uma
M8, se não me engano, já era analógica não, digital. Digital. Sim, mas não me dei bem. E portanto depois deixei de fotografar com essa Leica. Pronto, e hoje em dia fotografo, estou rendida à Fuji. A Fuji desde 2014. Qual é o modelo que tens? Tenho vários, enfim, Qual é deixa-me que cá ver gostas agora. mais? A que eu gosto mais é horrível, mas isto pronto, que é a XT2, que é XT. velhinha, mas eu adoro aquela máquina, não sei porque é que tem esta coisa, pronto. Mas depois tem a XT4, enfim, a XT3, agora tenho aquela X106 também, que, enfim, tem só um objetivo, mas adoro. Aquela máquina dá para fazer tudo. E a Fuji também tem isso, porque a Nikon era grande, era pesada, São grandes, e a Fuji permite-me ser muito mais, é mais leve. assim, muito mais leve, sou muito mais invisível, não faz quase barulho nenhum, aliás pode ficar completamente em silêncio, não é? A Nikon nunca permitia isso e é uma coisa que eu gosto de passar despercebida se possível. Claro que com uma máquina nunca se passa muito despercebido, mas se possível. E sobre um tema ou um assunto, fotografas muito, como alguns fotógrafos, não é? Ou pouco? Eu não Depois sou foi muito económica, problema, não. mas Não sou depois muito. na edição tens Depois muitos tenho uma problemas trabalheira. Tenho uma trabalheira. a escolher, não é? Sim, eu não sou muito económica, não sou, já não era com o filme. Pronto. Com o filme eu também assim, já era um bocadinho. Dava ali um bocadinho forte nos filmes. Claro, primeiro também, para não ser tão caro, eram os filmes a metros, não é? Que a pessoa rebobinava. As Depois, bobinas enfim. 30 metros. Sim, exato. Mas já com os filmes eu também fotografava bastante. E agora com o digital também, talvez porque, enfim, o trabalho que eu fiz nos últimos anos também precisava mesmo de ter muitas imagens e ter imagens de sequência, então acabo por fotografar bastante, o que realmente é péssimo depois na edição, e a edição tem que ser rápida. E então isso dificulta um bocado, não é? E eu fotografo em RAW, são ficheiros pesados, e eu fotografo sempre em RAW, mesmo, e portanto torna tudo mais difícil, mas enfim. E depois editas no Photoshop, Lightroom, qual é o software que usas? Edito no Lightroom, às vezes depois faço assim uns ajustezinhos só no Photoshop, mas não sou nada Não alteras entendida muito. no Photoshop para fazer o que quer que seja, nem gosto, portanto ajusto um bocadinho os contrastes, às vezes se for para clarear um bocadinho, a mesma coisa no fundo que eu fazia quando imprimia as fotografias, tinha as máscaras, não é? E também escurecia aqui, tinha N máscaras que eu fazia todos os tamanhos, e umas assim, e outras redondinhas, e outras quadradas, fazia para todos os tamanhos, para tudo o que eu quisesse. Pronto, então também é a mesma coisa, no fundo no Photoshop às vezes é o que eu faço também, clareio ou escureço um bocadinho, pronto, mas é isso, não... Então, vamos voltar às revistas, estavas já em 2002, 2003 nas revistas de viagem. Sim. E continuaste? Continuei ainda durante bastante tempo. Sim, fotografei durante muito tempo para Ao Expresso nunca mais voltaste? Nunca mais para o Expresso, depois colaboraste? não, cortei mesmo com o Expresso. Não cortei com as pessoas do Expresso, claro, mas sim, mas não voltei depois para o Expresso. Depois, ainda das viagens, como eu tenho sempre realmente essa coisa das viagens e também gosto muito de fazer guias, então fiz também uns guias de viagem. Que se chamava, fiz com um amigo meu, aliás, com quem eu trabalhei para Rotas e Destinos, que era o João Miguel Simões, e então fizemos um projeto de fazer guias de viagens para serem vendidos conjuntamente com a Visão ou com, enfim, com outra revista qualquer. No caso foram vendidos com a Visão. Então fizemos vários guias que se chamavam Essencial, o seu guia alternativo de viagens. E então fizemos guias do Rio de Janeiro, sei lá, de Cuba, de Marrakech, enfim, fizemos as coisas mais variadas, não sei quantos destinos, e isso foi muito engraçado de fazer, mas foram mais viagens. Eu era a editora mais uma vez, lá tinha vários fotógrafos a colaborar, e portanto eu fazia também viagens, mas outros fotógrafos também, porque eu também não conseguiria fazer
Tudo. As viagens todas, sim. Era. E continuaste nas revistas e ligada às viagens até ires para Continuei. fotógrafa do Primeiro-Ministro. Sim, mais ou menos, sim. Ou fizeste alguma política antes? Fiz política antes, também fiz. Depois Já do tinha feito Sampaio? algumas campanhas, sim. Sim. Não logo depois, porque isso foi em 95. Pronto, eu depois aí já não fiz mais. Mas depois fiz alguns congressos e algumas campanhas. Fiz a campanha das autárquicas do António Costa em 2013. E já tinha feito também algumas campanhas eleitorais antes, também no PS, sim. E portanto fazia algumas campanhas eleitorais e eu gostava imenso de fazer, imenso de fotografar e de, enfim, encontrar ali uma narrativa sempre para o que se estava a passar. E portanto fiz também essas campanhas e depois, a partir de 2013, passei a fazer bastante política, a acompanhar muito também o António Costa, não Porque depois na também as Câmara. revistas de viagem entraram em declínio, não é? Também entraram em Começaram a declínio, acabar, exatamente. A Volta ao Mundo ainda existe, não é? Não Existe, sei o que é que existe hoje. eu acho que a Volta ao Mundo ainda existe. Há Eram as invasões. maiores, não é? E Invasões, Volta ao havia Mundo. aquelas revistas que eram um grupo que também, por acaso, também me convidaram, acabei por não ir, para uma pessoa minha, que era as Blue. A Blue Travel e a Blue. Havia várias Blue, eram muito bem feitas, mas acabei por não trabalhar com eles. E sim, Portanto, 2013, 2015, sim, acabei por estar a fazer muitas coisas. Já acompanhava também bastante o António Costa depois também em viagens que ele fazia, enfim, estando no partido, no Partido Socialista, à frente do partido e, portanto, já estava muito envolvida na parte da política, embora fosse fazendo outras coisas também. Pelo meio fiz uns outros livros também, fiz uns livros também mais comerciais também, mas que eu gostei muito de fazer, um livro sobre o fado, as casas de fado. Enfim. Já agora aqui um parênteses, depois desse dos hotéis com a Lúcia nunca mais fizeste nada com ela. E Não, ela, nós tínhamos entretanto, muitos depois projetos. morreu, não é? Não, pois, a Lúcia deixou-nos em 2006. E tínhamos projetos assim infindáveis. Muitos projetos mesmo. Os hotéis foi o último que Os fizeram. hotéis foi o último. A Lúcia fez, entretanto, ainda nesses anos que eu estava tão ocupada, ela fez várias coisas ainda. Ela fez um livro, foi várias vezes a Nova Iorque, então fez um livro sobre Nova Iorque, sobre fotografias de Nova Iorque, street photography mesmo, mas assim muito bom. Com um texto da Ruth Rosengarten. E depois fez um livro também sobre os Açores e um outro sobre Lisboa. Sim, portanto a Lúcia ainda fez. O de Lisboa foi aquele do Grupo Íris, não é? Ou não? Não. Fez um só dela. Não, fez um só Ela dela. participou nesse connosco. Depois já te mostro, estão aqui os livros da Lúcia, mas estão ali, deixa cá ver. Depois já tenho te que os mostro. fotografar e ponho aqui no vídeo. Sim, mas estão ali, sim, pronto. E portanto a Lúcia fez ainda esses 3 livros e depois tínhamos realmente mesmo muitos projetos que queríamos fazer juntas, muitos planos, eram infindáveis porque, quer dizer, era mesmo, uma dizia uma coisa e a outra dizia vamos, logo, assim, era, pronto. Mas com ela era mais uma fotografia mais documental? Mais documental, sim. Assim. Que é muito a vertente que eu também realmente gosto muito de fotografar e que predomina muito na minha fotografia, na realidade, na fotografia documental. Sim. Portanto, depois entras a fotografar os políticos, e essencialmente o António Costa, e acabas como fotógrafa dele como Primeiro-Ministro, não é? Sim, no meio disto tudo ainda fotografei também muito, ainda antes disso, mas eu fotografei para tantos sítios, de facto. Depois são muitas coisas, realmente. Não, ainda fotografei muito
coisas de saúde para o grupo da Luz Saúde. Sim. E sim, e também era uma coisa que gostava imenso. O que é que fotografavas em saúde? Os hospitais, arquitetura? Os hospitais, por exemplo, fotografei arquitetura, os hospitais, reportagens, porque fotografei, por exemplo, a construção do hospital de Beatriz Ângelo. Então fui fotografando a construção até o hospital estar. Isso foi uma coisa que eu gostei imenso de fazer. E depois o próprio hospital tinha uma revista, quando era aquela parceria, não é? Enfim, e portanto, público-privada, tinha uma revista com reportagem e eu gostava muito de... Quem fazia a revista era a Graça Rosendo, que está na comunicação desse grupo de Luz Saúde, e então fazíamos reportagens que eu adorei, fazer reportagens com ela, coisas mais variadas sobre a violência doméstica, ou enfim, o que quer que fosse, ou a violência infantil, mas fazíamos muitas reportagens mesmo, era reportagem mesmo. Quer dizer, nunca publicaste nada na revista da TAP? Da TAP também publiquei, por acaso, também, estás a ver? Não, também publiquei, andar lá para o outro. Sim, é verdade, Era também publiquei, é verdade. Umas 2 vezes, já não me lembro bem o quê, mas também publiquei. Sim, também, vê lá. Pronto, tanto já nem sei bem. E vamos agora falar da fotografia política e do Primeiro-Ministro. O que é fotografar um Primeiro-Ministro, ou o gabinete, e os ministros também, não? Ou era só os ministros não, era mesmo o Primeiro-Ministro. Sim. Já dava bastante trabalho. Fotografar a agenda oficial do Primeiro-Ministro. É, fotografar a agenda. Eu não fazia a mínima ideia, não é? Desculpa. Eu não fazia a mínima ideia do que era, portanto, quando fui desafiada para fotografar o Primeiro-Ministro, eu hesitei muito e na altura eu estava, como digo, estava a fotografar muito para o grupo da Luz de Saúde e eu gostava imenso das coisas que fazia. E permitia-me também fazer outras coisas, as minhas coisas, os meus projetos mais pessoais. Mas, portanto, hesitei bastante, porque pensei que eu não sei como é que é, nunca fui fotógrafo oficial, como é que, mas enfim, também achei que não é uma vez que se é fotógrafo oficial que se tem essa experiência, imagino eu, não são tantas as vezes assim, então aceitei. Mas sendo sempre que o que eu sempre tentei fazer, depois acabei de ficar muito absorvida pela agenda toda, não é? Brutal, que é de facto colossal. E, bom, ainda bem que não era só eu. Privada, não era só tu. Não era só eu, não. Senão deixamos de ter vida, não é? Mas eu na mesma não tinha vida. Pronto. Mas era eu e o Paulo Vaz Henriques, que já trabalhava comigo antes também, e portanto também tínhamos trabalhado juntos, aliás. Isso também foi outra parte, que também não falei aqui. Portanto, já volto aqui ao Primeiro-Ministro, mas ainda antes, neste périplo destes anos antes, também tive depois um outro estúdio na Revisco Pais, eu morava nesse prédio e, portanto, no resto tinha um andar que era o estúdio, que inicialmente também dividi com a Lúcia. Depois, a Lúcia, mais uma vez, também não fazia muito sentido, então depois também dividi com o Paulo Alexandrino e com o Paulo Vaz Henriques. E fizemos workshops de fotografia, fizemos imensos workshops de fotografia já mais avançada e fotografia assim para iniciados, enfim, fizemos muitas coisas nesse estúdio. E muitas coisas mesmo. E depois acabei por deixar, também mudei de casa e, portanto, deixei. E coincidiu com a altura em que eu realmente fui então para a fotógrafa do António Costa. E, portanto, é isso. Não estava minimamente a contar que fosse um trabalho tão exigente nesse sentido, que realmente deixas de ter uma vida própria. A tua vida é a vida que o Primeiro-Ministro tem. Porque vocês têm que fotografar e editar. Claro, tudo, sim. Sim, e temos que fazer as coisas rapidamente, como eu estava a dizer, não é? Eu fotografo em RAW e fotografo bastante. Portanto, depois era sempre preciso ter as coisas também num espaço de tempo rápido. Claro que não é uma agência, mas nós depois também comunicávamos no Instagram, no Twitter, que agora é o X, não é? Mas pronto, comunicávamos, enfim, as coisas que ele ia fazendo, o que é que se ia passando, tanto no Instagram como no Twitter. E, portanto, tínhamos que ter as coisas também logo
com alguma urgência, não era, enfim, não é como as agências, como a Luz ou assim, que tem que ter enviar, ou Reuters, assim, tem que enviar Sim, as mas fotografias lá. de cada evento vocês depois têm que enviar Sim. imagens para o próprio gabinete que ficam lá em arquivo, não é? Ficam em arquivo, Ficam em arquivo exatamente. no Sim, gabinete. sim. Não é? Pronto. E, portanto, tínhamos sempre uma agenda muito, 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 muito preenchida. Sim, sim. Nunca eu imaginava que seria tanto tempo, não é? Pois. Porque eu pensava, bom, ok. 6 anos, foi claro. Não, 8 anos e 8 meio. anos. Sendo que eu já tinha começado a fazer campanhas também mais cedo, portanto foi sim. muito, 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 muito tempo. Uhum. Mesmo. Não. Enfim, mas é uma experiência que foi muito intensa. Realmente a minha vida pessoal ficou bastante. E os projetos pessoais acabaram, Foi não é? os projetos pessoais. Eu ainda fiz 2 projetos. Não, ainda fiz uma exposição de um projeto que até continua ainda, que é o Underskin, e que tem como base as pessoas gravarem na pele imagens e coisas que têm significado para elas, portanto escrevem na pele, e portanto ainda fiz essa exposição na pequena galeria em 2017, logo no início de 2017, portanto ainda consegui fazer essa exposição, e depois apanhámos a pandemia, e na pandemia então pronto, decidi que ia fazer um diário. Eu já tinha essa coisa dos diários, sempre me perseguiu um bocado desde pequena, sempre gostei da história dos diários, um bocado muito que a minha mãe também fazia. E então decidi fazer um diário, não sabendo minimamente o que é que ia acontecer, não é? Quando nos apareceu o Covid, nós não fazíamos ideia quanto é que aquilo ia durar. Mas eu achei que percebi que era uma coisa, enfim, que era avassaladora, não é? E que ia mexer muito com a nossa vida. E, portanto, decidi fotografar a partir do primeiro dia em que foi decretado o estado de emergência. Comecei a fotografar o António Costa nesse dia, a entrar para a reunião. E então fiz um diário no Instagram. Publiquei todos os dias, eu publicava uma fotografia, era o meu diário no Instagram. Fosse sem trabalho ou fosse quando eu vinha a pé para casa, às vezes as ruas estavam desertas, portanto podia andar à vontade. Andei imenso a pé durante o Covid, foi ótimo nesse aspecto, era um sossego fantástico. E portanto fiz esse trabalho que deu origem então a outro livro também, que o diário acabou por ser durante 365 dias, porque ao fim de 365 dias eu já estava esgotada eu própria de estar a fazer o diário, não pode ser, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, não pode ser, mas vou continuar 365 mais 365, não dá. Às vezes eu já tinha até dificuldade em fazer a contagem dos dias, a sério, e então encerrei ao fim de 365 dias e deu origem a esse livro e exposição também, que é exatamente 365 dias que mudaram as nossas vidas. Portanto, também ainda consegui fazer esse projeto. Tem um texto de introdução do Primeiro-Ministro e ainda consegui fazer esse projeto enquanto lá estava. Fiz fiz 3 coisas, ainda fiz um outro projeto. Sim, ainda fiz, no meio disto tudo ainda fiz algumas coisas. Também fiz um outro projeto que também quero que dê um livro pequeno, mas que ainda não fiz. Fiz só a exposição na Galeria de Santa Maria Maior, que era uma coisa que eu tinha sempre vontade de fazer sobre as retrosarias que estavam em extinção. Sempre aquela coisa que eu tenho de fazer fotografar o que está em extinção e recuperar a memória e deixar fotografar. Não esquecer, porque fotografar não se esquece. E, bom, entre essa altura em que eu fotografei as retrosarias, que foi 2018, a exposição foi 2019, bem, já fecharam muito mais retrosarias, mas na realidade acabou por ser uma exposição também um bocadinho, um trabalho que acabou... É sempre assim, isso também é engraçado, quando se está a fazer um trabalho, deriva-se sempre um bocadinho para, pelo menos no meu caso, para algumas coisas um bocadinho diferentes. E então, aquilo que era mesmo sobre as retrosarias, e o trabalho é esse, a procura foi essa. A ideia inicial é essa. Mas a ideia inicial era essa. Mas depois,
eu percebi que as retrosarias estavam intimamente ligadas a muitas memórias minhas da minha vida pessoal, nomeadamente ao meu vestido de casamento, que tinha sido o José António Tenente, obviamente, que tinha feito, e que ele tinha feito com todos os materiais das retrosarias. E, portanto, acabei por ter muito de mim nessa exposição, onde também tenho uma fotografia tamanho natural, o meu vestido de casamento, e, enfim, tenho um pouco, muito de mim, tenho coisas das retrosarias, mas tenho também um bocadinho de mim associado a essa história. E depois também... Eu vou beber aqui um bocadinho de água para o leite. Desculpa. Força. Sim. Depois continuaste a trabalhar as memórias, fizeste há pouco tempo, no fim, foi já este ano, no fim do ano passado, uma exposição na pequena galeria, Sim. precisamente sobre as memórias, não é? Exatamente. Dos Então, objetos, das casas por onde sim. passaste. Entretanto, saí. Portanto, e nestes últimos anos tens trabalhado muito sobre a memória, que fizeste uma exposição há pouco tempo na pequena galeria, precisamente sobre as memórias, não é? Sim. Objetos, a casa... Sim. Então, saí, não é? Deixei o António Costa, foi no dia 1 de Abril, passei Dia a 1 de estar por Abril. minha conta. Ainda precisei, assim, de um bocadinho, não muito, na realidade, mas precisei de um bocadinho. E esse bocadinho que eu precisei coincidiu exatamente com esse trabalho. Porque precisei então de ir às minhas memórias, às minhas caixinhas, às minhas coisas, ficar um bocadinho mais resguardada, porque também estava bastante cansada nessa altura. E comecei a ir procurar, já tinha muito a ideia que queria fazer um projeto sobre, ligado às minhas memórias de infância, aos sítios onde eu vivi. E, portanto, tive assim um pouco mais resguardada nos meses que seguiram, e aproveitei para fotografar memórias de objetos e de coisas que eu tinha das viagens com os meus pais e da minha infância. E então comecei a fotografar essas coisas que eram fundamentais para mim, pequenos objetos que nos acompanhavam nas viagens que a minha mãe levava. Íamos para o Brasil ou íamos para Madagascar, mas havia objetos que nos acompanhavam sempre. E para mim Os eram guardanapos essenciais. com as iniciais, não? Eu acho que me Nem lembro de só alguns isso, às vezes tecidos algumas jarras de, enfim, coisas às jarras. vezes, fotografias também, Sim, por sim. exemplo, dos meus avós ou da minha mãe pequenininha, coisas que tinham muito significado para mim e que me ajudavam muito a sentir-me mais segura nos sítios para onde nós íamos, porque sentia-me sempre esse conforto de estar rodeada de algumas coisas que eram permanentes, já que mudávamos tanto de país e de casa. Para mim era um conforto ter sempre essas coisas que eram sempre, rodeavam-me e eu sentia-me bem, pronto, estava confortável. E então foi isso mesmo, algumas coisas ficaram para mim. Nós somos, como eu disse, 5 irmãos, os meus pais já não vivem, mas pronto, então decidi fotografar essas coisas e abrir assim, começar a abrir essas pequenas caixas onde eu tinha essas coisas guardadas, e outras estão até expostas. E comecei a fotografá-las e dei a esse projeto o nome de Casa. Esse é um projeto que eu vou voltar a ele, e esse é um projeto mesmo que eu agora estou empenhada em desenvolver. Este foi só o início, foi começar a abrir pequenas memórias, pequenas caixinhas e a mexer em pequenos objetos que tinham muita importância para mim, mas o projeto de facto passa por depois voltar, lá vou eu outra vez às viagens, voltar a ir aos sítios todos onde eu vivi e fotografar as minhas casas. As minhas, quer dizer, as casas onde eu vivi com os meus As casas onde pais. viveste, Sim, isso é um projeto portanto, interessante. este é o início. Esta exposição foi apenas o início. E lá voltarei às viagens. Voltar ao outra vez. princípio como um novo recomeço. não é? Exatamente. Bem hegeliano. E vais voltar à fotografia comercial? Ou... Não, agora já não. Eu agora quero muito focar-me muito nos projetos que eu tenho. Também estou a trabalhar num outro projeto que já tinha começado, aliás, a trabalhar nele ainda quando estava com o António Costa também, que tem a ver com a nossa costa. E é um projeto que agora também quero ver se consigo finalmente terminar,
Bom, e também estou muito envolvida, não é? Já que é sempre tão importante para mim a memória, de facto, estou muito envolvida agora e muito determinada. E isso é um projeto também, que é ter o meu arquivo finalmente digitalizado organizado. e organizado. Sim, é uma coisa que quase não me deixa dormir, a sério, Pois. porque é mesmo importante. Tenho tanta coisa, de facto são milhões de imagens, não é? E é fundamental ter essas coisas das imagens organizadas e poder aceder a elas e, portanto, isso Mas agora... tens memória de tudo o que lá está, ou não? Às vezes há coisas que me surpreendem mesmo. mas- Eu agora estava outro dia à procura de umas fotografias e de repente estou a ver os dossiês, fui pôr as coisas todas por ordem e não sei o quê. Então, agora está tudo com uma ordem, até mais ou menos, mas claro que tenho que os digitalizar. Mas realmente, quando tu vais ver, às vezes já nem eu me lembro que tenho aquelas coisas fotografadas e são coisas que eu penso, mas eu tenho isto, nem me lembrava. Pronto, mas tenho, há muitas Só coisas que tens os negativos, não fizeste contactos disso, não ias fazendo contactos. não tinha assim, nunca fiz contactos, como te disse, quando estava nos Estados Unidos, porque pedia para revelarem e eles faziam os contactos. Mas não é uma coisa que me ajude muito. Eu, não sei, não é fundamental para mim ter os contactos. Eu vejo muito melhor com a lupa, claro, o negativo, mas vejo logo e consigo ver exatamente se está bem ou se não está, do que num contacto. Num contacto fico na dúvida se afinal de contas aquela expressão está bem, se o olho não está, não sei, não é nada, eu vejo a mancha, mas não vejo o que eu quero exatamente a expressão. No negativo Vês vejo. logo. Sim, portanto... Ok. E para finalizar, vamos falar aqui um bocado sobre o fotojornalismo hoje. Que conselhos é que dá a quem quer entrar nesta profissão ou atividade, não é? Ou como é que está o fotojornalismo hoje? Ainda existe? Ou... Olha, o que é que achas disto? existe. Nós, e estou a falar agora cá, Portugal, Porque parece que cada um de nós, cada ser humano, com o telemóvel é um fotojornalista, não é? Pois, Produz esse imagens sobre o que está a acontecer, sobre o acontecimento. Esse é um problema. Há vários problemas no fotojornalismo. Há esse problema, de facto, que todas as pessoas agora pensam que têm. E são, de facto, fotógrafos, estão a registar, não é? Sim. Mas, enfim, ser um implica um bocadinho mais, mais de conhecimento, enfim, não sabe, enfim, dos enquadramentos e de ser rigoroso, como saber também um bocadinho de fotografia. Eu acho que é muito importante as pessoas também ver, hoje em dia então já é mesmo muito possível, não é? Ver muitas exposições, livros, ver-se muitas coisas na internet, mas acima de tudo também tentar saber e ir um bocadinho mais longe, aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos na fotografia. Mas eu acho que ou seja, eu acho que a pessoa tem que ser muito rigorosa sempre na fotografia, portanto não pode ser só uma coisa superficial. Pronto, e eu dou muito valor ao fotojornalismo exatamente por isso, porque conta e tem uma enorme responsabilidade associada. Não é apenas uma imagem que se faz com o telemóvel, é mesmo contar a verdade e narrar a verdade. Acho que nós temos bons fotojornalistas, muito bons mesmo. O problema também é haver muito menos condições hoje em dia para se publicar as fotografias. A imprensa está em grandes dificuldades. Sabemos que há muitas revistas a encerrarem e portanto, há grandes dificuldades de facto a esse nível. E portanto, que conselhos é que eu dou? Ser persistentes sempre, serem muito informados também, verem muita fotografia, verem muitas exposições que hoje em dia é possível e há tantas coisas tão boas que se fazem mesmo. Basicamente eu acho que isso é o mais fundamental, é ver muita fotografia e vendo muita fotografia e lendo, uma pessoa começa a ter um olhar muito mais educado também, forçosamente. E fotografar para ser publicado num jornal ou numa revista é diferente do que fotografar para online, ou para as redes sociais?
Ah, bom, quer dizer, Do ponto de vista fotográfico, de enquadramentos, de luz? bem, o online às vezes obriga a certos enquadramentos, mas eu acho que o rigor tem que lá estar sempre, não é? Pronto, mas sim, às vezes no online é preciso olhar mais fotografias ao baixo, por exemplo, não é? Pois. Essas coisas assim, mas o rigor tem que existir sempre, óbvio, não é? Mas tem algumas condicionantes, muitas vezes, não é? Pois, porque às vezes pode haver a tendência de, no online, então quando estamos a falar de fotojornalismo e que tenha a ver com pessoas ou encontros, que a pessoa praticamente ocupa a mancha toda e tem menos enquadramento, sei lá, da arquitetura ou da sala, está Sim, mais focado só na pessoa, não. não sei, Não, não, mas não também não sentes tenho assim isso. tanta. Não, eu pelo menos sempre que quando publico Sim. as minhas coisas, por exemplo, no meu Instagram ou assim, faço sempre para que a imagem fique como se fosse uma imagem que estivesse numa Sim, parede. e Vá, quem tem pronto. encomenda não coloca condições, Não, não, não. depois Portanto, escolhe sim, daquilo que sim, entregas. portanto, e eu já fazia isso também quando era com o António Costa, portanto éramos nós que escolhíamos as imagens, ele nunca na vida, ele alguma vez interferiu, e portanto não tenho muito essas condicionantes. Mas dizia, eu gosto desta, não gosto desta. Não, 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 nem tinha tempo para ele não tinha também. tempo para ver Não, nada. É sempre, não, é não, não, sempre para a não, frente. de todo, não, É uma não tinha. vida. Qual é que achas, ao fim destes anos de carreira que tens, que foi o trabalho mais importante para ti? É, bem, acho que o trabalho mais importante ah, acho que foi mesmo o primeiro da Comunidade Portuguesa na Nova Inglaterra, porque Sim, foi o primeiro projeto que eu fiz sozinha, que eu delineei tudo e, sim, portanto, esse sim, foi mesmo ok. muito importante para mim. Mas depois, logo a seguir, há muitas coisas execo, mas pronto, mas o das termas, eu O acho que das foi. termas também. Sim, sim, porque foi o ponto de partida para fazer vários outros projetos e foi o ponto de partida para um certo tipo de trabalho que eu quero e que quero sempre fazer, que é Ok, a sim. fotografia documental, a fotografia de memória, de valorizar muito a memória, de preservar a memória. E, portanto, acho que o trabalho das termas marcou-me realmente muito e foram ainda 2, 3 anos que tivemos a fotografar as termas, portanto, foi bastante Fico uma aprofundado. ótima companhia, a Lúcia, que Com a era uma melhor ótima companhia companhia. do Sim. mundo, mesmo. Fizeste também um trabalho que acho que foi importante para ti, da Fundação Champalimau. Aí também tem a ver com memória. Não, de certa forma, sim, mas enfim, foi. De É um certa forma, nascimento, sim. não é? Foi o nascimento, foi fotografar durante uns meses, foi há uns meses só. A construção foi o Rui Ochoa que convidou e convidou vários fotógrafos. E então a Lúcia Vasconcelos também fotografou. Já não me lembro bem, acho que era o André Cepeda, Inês Doré, eu acho. Uh, não me lembro se era o Daniel Rocha, bem, éramos 10 fotógrafos. E então tínhamos carta branca para ir para lá fotografar as obras, a construção da Fundação Champalimau. E portanto, mais uma vez, foi, sim, um trabalho que também foi durante um bom tempo e confesso que eu gostava imenso de ir para lá fotografar e ir vendo aquilo tudo a tomar forma. Era bonito e era também repousante ao mesmo tempo e portanto tenho assim sempre um lado afetivo ali, àquele lado da Fundação Champalimau, porque gostei muito de estar a acompanhar aquele processo e a construção, estar sempre envolvida no meio do pó, mas pronto, era pó que nunca mais acabava, tínhamos que dávamos sempre de capacete ali, enfim, mas sim, mas era foi um trabalho que eu gostei de fazer também, porque curiosamente esse não deu em livro, eu estou sempre a dizer ao Rui Ochoa que devia ser feito um livro, mas acabou por não. Estão lá as fotografias nas paredes da Ok. Fundação Champalimau. Pois. Sim. Portanto, ainda há esperança para o fotojornalismo, não é? Acho que sim. É querer, gostar e avançar. É querer gostar e ser. Enfim, e não.
não preciso ficar... energia, não é? Preciso não desistir. Sim, não desistir. É Fundamentalmente. isso, não desistir mesmo. E pensar bem nas coisas, no que se quer fazer. E falar com as pessoas, essencialmente isto é um meio de relação, não é? Preciso conhecer as pessoas, falar Sim. com as pessoas, não é? Também falar com as pessoas, sim, mas acima de tudo ter ideias, fazer projetos, ter ideias, projetos, tentar vender os projetos, fazer coisas para que... Porque hoje as pessoas enviam muita coisa por e-mail, não é? Antigamente era por carta, mas Pois as é. cartas também ficavam Sim, nas também. gavetas, era É verdade. preciso ir pessoalmente Sim. falar, não é? Hoje continua a ser igual, é melhor ir pessoalmente do que mandar uns e-mails. Eu acho que, não sei, eu gosto sempre mais de... Enfim, há sítios que não se pode ir pessoalmente, não é? São mais afastados, mais a distâncias às vezes, e podes mandar, lá está, olha, quando eu fui para os Estados Unidos tive que fazer as coisas por carta, agora podes enviar, se quiseres, para qualquer lado, não é? Por mail, obviamente, não é? Imagina, não tem nada a ver, mas sim, mas é não desistir mesmo, e ter sempre ideias de coisas que possam ser desenvolvidas e ficarem... contar histórias, contar histórias acima de tudo. Portanto, quero-te agradecer, fica aqui este vídeo e esta entrevista para uma memória futura dos teus trabalhos, do teu percurso. Quem não tiver... falei de metade dos trabalhos, porque no meio disto tudo eu olho para ali e tenho não sei quantos livros, mas enfim. As pessoas depois podem ir aqui ao link da tua página e já vem seguir os alguma teus coisa. trabalhos na internet e vão ver muita coisa. Se bem que o meu site está péssimo, tem que ser todo remodelado, mas sim. E vão ao Instagram, apanham-te O aí, Instagram acaba por ter mais também. coisas, sim. Pronto, quero-te agradecer, Clara, a tua disponibilidade. Obrigada, e obrigado e até uma próxima. Obrigada, Agostinho. Obrigada.